Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar nós sentimos a glória de Deus, né? Senhor Jesus, nosso Deus, Pai, pedimos a graça de Deus e a sua providência, a sua presença em nosso meio. Seu Santo Espírito de nós, em nome de Jesus, agradecemos. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Todos alegres com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje um dia muito especial, muito importante para mim, porque na verdade tem tempo que eu não ministro a palavra de Deus. A última vez que eu ministrei com ele na igreja, porque a Marisa me convidou, né? E quando é parente, você não pode negar, né? E hoje foi a Vanessa, minha sobrinha, né? Mas Deus tem dado força, estamos aí continuando a fazer a obra de Deus. Para falar que eu nunca ministrei nesse prazo de 6 meses, eu ministrei a palavra de Deus rapidamente ali em Goiânia, no dia de Natal. Estava passando o Natal com a família, ali no condomínio de Ipiranga, Goiânia. Temos um apartamento lá e eu ministrei uma palavra lá. Quando a Vanessa me convidou, eu falei, gostei tanto da palavra, eu não gosto assim de estar vendo as palavras que eu ministrei, e essa que eu ministrei eu gostei tanto, né? Que falava do louvor e a majestade de Deus. E esse momento é um momento muito importante para a gente estar louvando a Deus e reconhecendo todas as coisas boas que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Sabemos que atravessamos por tantas dificuldades nesses últimos 2 anos, mas Deus tem nos sustentado. Estamos aqui de pé para falar desse Deus maravilhoso, desse Deus que cura, desse Deus que liberta, desse Deus que batiza com o Espírito Santo e ainda nos leva ao céu. Quero agradecer cada um dos irmãos aqui presentes, a irmã Eline, a Eunice Eline, que fez um belíssimo trabalho, não só aqui, mas também na direção da CID, né? Falou que está com a mente meio fraca, né? Porque pegou Covid. Eu, além de ter pegado Covid, ainda estou com a idade avançada, eu esqueço quase tudo, eu estudo, já estou esquecendo. E eu fiz uma anotação aqui, vamos ver se dá para a gente ministrar a palavra de Deus. Mas Deus vai estar nos abençoando através do seu Santo Espírito, que aquilo que preparamos, a mensagem vai estar saindo. Eu peço aos irmãos que abrir as nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Vamos ler o verso 35 até o verso de número 41. Hoje, um dia importante, o pastor Genival visitando, está na direção ali do Rio, fazendo um belíssimo trabalho para a glória de Deus. O Iago, seu genro, a irmã Cristiane, fiz o convite para ela cantar o hino, né? E Deus nos abençoou, porque ela cantou, eu falei que eu queria ouvir o hino presença. E ela cantou, e a ação do Espírito Santo fez sobre mim. Deus abençoe, que a gente leve a palavra de Deus. Agradecer também a irmã Kelly, fazendo um belíssimo trabalho, divulgando as missões da Escola Dominical do YouTube. Isso é uma ferramenta que nos ajuda para quem dá aula, né? Para estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus para passar para os outros. Porque temos que ser multiplicadores do Evangelho, tem que ser divulgador desse Evangelho para todas as nações. Então vamos aí, vamos ler aqui do 35. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água.
e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é ele que até o vento e o mar lhes obedecem? Pode sentar, meus irmãos. Eu escolhi essa passagem porque é uma mensagem que fala de dificuldade, que fala de tempestade, que fala de coisas que os discípulos passaram, porque eles eram seguidores de Jesus. Eles eram aqueles que estavam andando com Jesus, aprendendo com Jesus, para que quando Jesus for assunto aos céus, for elevado aos céus, ele se tornasse apóstolo e ficasse aqui pregando o Evangelho do Rei para todos nós, para que nós fossemos também elevados ao céu. O próprio Jesus foi elevado. E essa mensagem que eu quero trazer para os irmãos aqui hoje, ela está relatada não só nesse Evangelho de Marcos, como está também relatada no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, ali no verso de número 23 ao 27. Ela está também relatada no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 8, onde a irmã Marisa leu, mas só que um pouco adiante ali, após ali, onde ela leu, do verso 22 ao verso 25. Se nós for notarmos essas três passagens, que são chamados esses três evangelhos, de evangelho sinóptico ou evangelho sinóptico, são passagens idênticas, mas com algum detalhe de diferença. É a mesma coisa de eu estar olhando para o Osiel esse ano aqui, e o pastor José Rodrigues está olhando para o outro ano. Se nós botarmos como o Osiel está sentado aqui, eu ia botar de uma forma, e o pastor José Rodrigues ficou bem de outra, mas se tornando a mesma coisa. Isso se tornando aí a mesma narrativa. E o evangelista Marcos, ele tem uma preocupação de trazer mais detalhes. Por isso que eu li aqui, porque o evangelista Marcos, ele traz ali do verso 35 ao verso 41, onde abrange mais versos dessa passagem de Jesus com seus discípulos. Se nós for notarmos, Jesus já havia terminado naquele dia de fazer ali os seus ensinos para os seus discípulos na margem ali do mar da Galileia. Quando falamos do mar da Galileia, esse mar é um lago de água doce e fica ali no Rio Jordão. Ele é um afluente do Rio Jordão, onde as águas dele descem e vai morrer ali no Mar Morto, fechando ali aquele círculo de água de manancial que corre naquela região de Israel. E esse lago de água doce, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, ou lago de Tiberiades, é o mesmo quando nós vemos na Bíblia esses três nomes. Mas ele, na verdade, é um lago que tem aí por mais ou menos 23 a 21 quilômetros de comprimento. E de largura, alguns estudiosos dão que ele tem de 13 a 14 quilômetros de largura, dando aí um tanto em metros quadrados de quilômetros quadrados de 166 quilômetros quadrados. A sua profundidade é de 45 no lugar mais fundo, mas antigamente, na época de Jesus, esse lago já chegou a 60 metros de profundidade. Era um lago muito profundo. E a sua depressão, ele está no nível do mar, ao nível do mar Mediterrâneo, a 212 metros abaixo do nível Mediterrâneo. Então, ele está na depressão. E ele é cercado de montanhas, tanto do lado ocidental como do lado oriental. Do lado da Galileia, que é considerado o lado ocidental, ali estão as montanhas da Galileia. E no lado oriental está ali as montanhas para o outro lado. E mais ao norte
está o Monte Hermon, no Salmo 133, que fala ali do Monte Hermon. E quando os ventos vinham ali descendo do Monte Hermon, que o Monte Hermon nas suas encostas é um monte gelado, batia ali, o vento vinha e talvez o mar da Galileia podia estar de sol quente. Podia estar um sol quente danado ali e repetidamente ali levantava uma grande tempestade. Uma tempestade levantava com ondas até de 100 metros de altura. Mas aqueles discípulos que estavam no barco com Jesus, eles conheciam bem. Eles eram experientes. Eles conheciam aquela região porque eles eram pescadores. Mas quando veio a grande tempestade, o que é que aconteceu? Eles não deu conta de acalmar aquela tempestade e o barco já estava começando a ficar. Mas no momento eles lembraram que na boca do barco, lá deitado na almofada, descansando, porque Jesus também, ele era 100% Deus, mas era 100%. Ele tinha fome, ele tinha cansaço, ele tinha sede. Ele estava ali descansando. Mas Deus estava no controle. Como Deus está no controle da minha vida, está no controle da sua vida. Deus está no controle. Ali, quando ele é acordado, quando Jesus é acordado naquele momento, porque os discípulos não estavam tendo mais fé, não acreditavam mais nem neles próprios. Falou, nós temos que socorrer, buscar o mestre. E aí, nessa introdução, que eu quero seguir essa mensagem. Porque esse tema, ele é regido por 3 perguntas. São 3 perguntas que vamos definir o tema desta mensagem. A primeira pergunta está aqui no capítulo 4, no verso de número 31. A pergunta do discípulo para Jesus: Mestre, não te importa que perecemos? Aleluia. Tem hora, que nós estamos enfrentando tanta dificuldade, entrando tantas tempestades na nossa vida. Pode ser uma doença, um exame que você faz de rotina, descobre uma doença incurável, mas naquele momento é uma tempestade e você não suporta. E você vai questionar a Deus por que aquilo está acontecendo com você. Mestre, você não importa que estamos perecendo? Talvez nós estamos morrendo e nós vamos questionar a Deus. Eu, certa feita, eu estava lá no meu apartamento da Iguaí, olhando o menino, eu preciso descer do carro rapidinho para buscar o negócio do carro que eu tinha esquecido. E quando eu entrei no elevador, disse: esse elevador estragou comigo. Eu olhei no bolso, não tinha celular para ligar. Eu peguei o interfone para ligar, o interfone estava estragado. E foi me dando a fobia danada, fui ficando preocupado, falei, vou morrer, porque tem momento de pressão. E a primeira coisa que nós lembramos é Deus. Deus, não deixa eu morrer por causa desse aqui não. Me livra. Aleluia. Tempestade da nossa vida. Isso acontece diretamente. Mas outra coisa que vemos aqui, outra pergunta que rege esse texto. Essa primeira pergunta foi do discípulo para o mestre. A outra pergunta está no capítulo 4, verso 40. Pergunta de Jesus para os discípulos: por que são tão tímidos? Ainda não têm fé? Por que são tão tímidos? Ainda não têm fé? Aqueles discípulos estavam andando com Jesus, estavam presentes com Jesus. Talvez eles não faltava nem um dia nos ensinos de Jesus, nos cultos de Jesus. Glória a Deus. Aí Jesus falou para eles: porque são tão tímidos, ainda não têm fé. Parece que não tinham ouvido a palavra de Jesus, não tinham ouvido a pregação de Jesus. Mas por que esses discípulos tinham que acreditar em Jesus Cristo? Por que eles tinham que acreditar? Pelas promessas de Jesus na vida de cada um. Se Jesus fez promessa para eles, fez promessa para mim, fez promessa para você, nós vamos. Jesus, nós escolhemos o livro do Gênesis, lá no capítulo de número 9, quando Deus faz promessa para Noé, nós vimos as promessas de Deus na vida de cada um, e as promessas são cumpridas.
Mas por quê? Mas por quê que aqueles discípulos tinham que acreditar em Jesus? Eles tinham de acreditar em Jesus pelas promessas que Jesus fez para eles, faz para mim, faz para você, é na nossa vida. Abraão e Sara, eles mostraram falta de fé. Lá no capítulo 16 de Gênesis, do verso 1 a 6, Deus fez a promessa, mas eles não acreditaram e foi fazer do modo deles. Aí foi pegar Agar, a sua serva, para dar um filho para eles, que deu Ismael. Eles não confiaram, mas lá no capítulo 21, no livro do Gênesis, a promessa foi cumprida. Deus deu Isaac para eles. Você, qual que é a promessa, qual que é o Isaac que Deus prometeu? Talvez você esteja atravessando um momento difícil, um momento com seu filho, ou com sua filha, atravessando um momento com a sua saúde, atravessando momentos financeiros difíceis, mas Deus tem uma promessa para mim e para você. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Por que são tão tímidos? Ainda não têm fé pela presença de Jesus. A irmã cantou o hino que Davi sempre queria estar na presença de Jesus. Glória a Deus. Davi sempre, lá no Salmo de número 122, no verso de número 1, quando ele faz a oração pela paz de Jerusalém, ele diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso, meus irmãos, a presença de Deus nas nossas vidas é porque nós temos que confiar em Jesus. Porque Ele está presente, Ele estava presente naquele bairro, lá na boca daquele bairro, para salvar aqueles discípulos que o seu barco estava indo a pico, e Jesus levantou e falou para o barco: aquieta-te, calma-te. Jesus acalmou naquele momento a tempestade. A presença de Jesus na minha vida e na sua vida é como a presença de Jesus na vida daqueles discípulos. Por que são tão tímidos? Ainda não têm fé. Mas por que ter fé em Jesus? O salmista Davi, no desejo pela presença, pela sua presença, aqui no Salmo 27, no verso de número 4, ele diz o seguinte, no verso 3 e 4: ainda que o exército me serve, se o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu filho. Viu o exército cercar ele, viu uma guerra, mas se ele estivesse na presença de Jesus, ele confiava. Por isso que temos que ter fé, não ter medo. Por isso que temos que ter fé. Já falamos da promessa, já falamos da presença. Você notou que está sendo tudo medo. São 4 vezes. Aleluia. Por quê? Porque são tão tímidos, ainda não têm fé. Aqui no capítulo 4, no verso 39, ele vai falar: pela paz de Jesus. Jesus estava tranquilo, uma paz verdadeira. Eu gosto tanto dessa palavra paz, que ela foi repetida muitas vezes aqui no culto desta noite. Muitas pessoas que pegam esse culto falam da paz, aquela paz verdadeira, aquela paz interior que cada um de nós deve ter. Uma certa vez, quando eu era vereador, fomos para o Paraná, para Toledo e Cascavel, fomos aí uns 4 vereadores ou 5, o prefeito, o vereador geral. Quando chegou no hotel, ele falou assim para mim: eu quero ficar no quarto só nós dois. Vamos separar o apartamento aí para nós dois. Separa. Eu falei: não, a outra turma eu gosto de sair para beber, eu quero ficar no quarto, lendo a Bíblia Sagrada. Não é por isso que eu quero ficar com você no quarto. Porque a hora que chegar na rua, você vai ler a palavra para mim, porque aí eu vou encontrar paz. Paz verdadeira nós encontramos na Bíblia. A Bíblia Sagrada é que nos traz a verdade.
estava ali na boca do barco, aonde Jesus está, aí nós encontramos. Glória a Deus. E ele parou, o vento se aquietou e houve grande bonança. Se nós for olharmos no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, nós gostamos muito de falar. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Se eu venci, vocês vão conhecer. Mas ninguém presta atenção na parte A do versículo. Abra a Bíblia na parte A do versículo 4. Em mim tenhas paz. Jesus Cristo estava dando instrução para os seus discípulos. Era a única instrução antes dele ser morto. Ele estava dando aquela instrução para os seus discípulos. E ele pega e fala para eles assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Aí ele fala, lá do mundo. Se você for para o mundo, se eu for para o mundo, se você for para o mundo, igual o pastor Zé Rodrigo falou, o melhor lugar é aqui. Se você for, lá você vai encontrar pressão. Lá você vai encontrar pressão. Mas para nós vencer, porque nele nós vamos ter paz. Porque são contínuos, ainda não tem fé. E a paz, também eu li, eu falei aquela hora do Salmo 122, do salmista Davi, quando ele fez a oração pela paz de Jerusalém. Ele fez a oração pela paz de Jerusalém, do verso 6 ao verso 9, ele diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Havia paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei teu bem. Temos que buscar paz. Se nós for olharmos lá no capítulo 5, no verso 22 de Gálatas, quando fala sobre o fruto do Espírito, quando fala sobre o fruto do Espírito Santo, antes o apóstolo Paulo traz aí as coisas da carne, as consciências da carne, pega ali no verso de número 16, vai até o verso 19, aí lá no mesmo capítulo 5, no verso 22, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele tem 9 características. E das primeiras características que mostra, fala amor, gozo, que é alegria e paz. E quem tem essas 3 características desse fruto, tem um relacionamento com Cristo. Glória a Deus. Tem um relacionamento com Cristo. Quem tem amor, quem tem alegria e quem tem paz, tem um relacionamento ótimo com Deus. E devendo aqui para terminar o tempo. Outro B, porque são tão tímidos, ainda não têm fé. Por quê? Pelo poder de Deus. Quem acredita em Cristo tem o poder de Deus. Porque aqui, nesta passagem, nós vemos que quando o evangelista Marcos escreve, ele narra no capítulo 4, do verso 35 ao 41, essa história, essa passagem que fala do mar da Galileia, que fala ali dessa tempestade. Mas ali, prosseguindo a narrativa dele, ele vai trazer uma narrativa de um gadareno, que quando eles passam para o outro lado, ele tira ali, expulsa os demônios do gadareno, que tinha ali uma legião, que é 6.000 demônios no seu corpo. E quando ele volta de ter expulsado o demônio desse gadareno, só para você ver tanto que a palavra de Deus é maravilhosa, quando ele volta para a parte de cá onde ele estava, ele tem um encontro com Jairo, chefe da sinagoga, que a sua filha estava quase morta, ainda não estava morta. E naquele momento Jairo vai questionar Jesus, para que ele fosse na casa dele. Jairo tinha fé, para que ele curasse a filha dele daquela enfermidade e dasse vida a ela. Mas nesse inteirinho aparece uma mulher com fruto de sangue, e a narração do evangelista, ele deixa de narrar
que tinha um fluxo de sangue pelo um tempo aí de 12 anos, já tinha gastado tudo que tinha para ser curada daquela enfermidade. E aquela mulher apenas toca nas vestes de Jesus, nas vestimentas de Jesus, pela fé que ela tinha, e essa mulher é curada. Aleluia, glória. Então, logo está terminando de curar essa mulher, dessa mulher ser curada, e falar que Jesus falar que dele sua virtude, quando termina tudo ali, chega o pessoal da sinagoga e fala para Jairo, não adianta mais. Tem hora, irmão, agora pensa que não adianta mais, está tudo perdido. Tem hora que vai pensar que a nossa vida está tudo perdido, que não tem mais. Mas ali chega e fala para Jairo ali que não adianta mais, que a filha dele já tinha morrido. Foi como Marta e Maria. Jesus estava longe, falou assim, vem logo, porque o nosso irmão Lázaro, a quem tu amas, está morrendo. E Jesus demorou para quê? Para que a glória de Deus fosse manifestada. E Jesus, quando essa passagem de Jairo, da primeira interrupção que ele teve, a menina ainda não tinha nem ouvido, mas tinha o poder de Deus ser manifestado na vida da filha dele. Aleluia. E após ser terminado, ali Jesus pega Pedro, pega João, Tiago e Pedro e vai lá e para ressuscitar essa menina. Vai lá e a glória de Deus é manifestada. Então, eu vejo o último P desta passagem, que é o poder de Deus. O poder de Deus. E o poder de Deus, ele demonstrou o poder de Deus sobre a natureza. Por que ele demonstrou o poder de Deus sobre a natureza? O evangelista João, escrevendo no capítulo de número 1, do verso número 3, ele escreve: todas as coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas da natureza, do mundo real, do mundo espiritual, tudo foi feito por ele. Tudo foi feito por ele. E ele tem poder sobre isso. Ele tem poder sobre a natureza porque ele fez o mar se aquietar. Ele tem poder sobre os demônios. Porque ele expulsou os demônios daquele gadareno e curou ele e devolveu ele para a sua família. E também ele tem poder sobre as enfermidades, porque ele curou aquela mulher enferma, aquela mulher que estava com fluxo de sangue há quantos anos? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no verso 35, Jesus percorria toda a Galileia, a Judéia, toda aquela região, curando os enfermos, pregando o Evangelho do Reino e expulsando demônios. Mas Jesus, ele foi o mesmo ontem, e o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Isso que está escrito lá em Hebreus, se ele curou no passado, ele cura hoje, cura amanhã, e vai curar eternamente. Jesus está aqui nesse momento, glória a Deus, aleluia. Ele tem poder sobre as enfermidades. E por último, ele tem poder sobre a morte. Então, nós vimos que Jesus tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre o universo, tem poder sobre o demônio e ele tem poder sobre a morte. Porque quantas pessoas Jesus não ressuscitou? Aleluia. E se nós confiarmos nele, por que nós temos que ter fé? Nós temos que ter fé porque Jesus, ele é todo poderoso. Ele que fez os céus e a terra, ele estava lá desde o início. João vai falar que ele é do verbo, e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Ele era a palavra de Deus. Amém? Eu quero cumprir o horário direitinho, né? Eu quero, para fechar essa mensagem, na palavra de Deus, eu quero ler aqui o Salmo 93, que eu falei para vocês, que é cotidiano. E esta igreja, ela tem uma participação muito grande na vida de todos nós. Porque aqui o Evangelho é pregado, aqui a palavra de Deus é mostrada, aqui as orações são feitas e Deus ouve a oração do justo. E esse salmo é um louvor à majestade de Deus. Nós temos que reconhecer a majestade de Deus. O salmo diz o seguinte: o
Senhor reina, vestiu-se de majestade, vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas levanta, Senhor, as águas levanta a voz. As águas levantam seus bramidos, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor das alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis à santidade. Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Eu usei aqui uma versão da NVI, talvez a versão Almeida, revista corrigida, seja diferente. Esse salmo, ele nos mostra a grandeza de Deus. Aleluia. Deus, ele está no controle de toda a nossa vida. Talvez nesse período de pandemia, ou talvez uma doença que está afligindo qualquer pessoa da nossa família, muitos de nós ficam clamando, pedindo a Deus para curar. Mas se Deus nos curar, nós vamos reclamar. Mas Deus está no controle. Eu gosto de falar que o controle que Deus tem sobre as nossas vidas é igual uma pessoa que tem um cachorrinho pequeno, coloca ele na fogueira e deixa ele ir até onde ele quer, a pessoa quer. Uma senhora dona de cozinha que está na cozinha fritando um ovo, fazendo qualquer coisa lá, ela tem o controle da frigideira. E Deus está nas alturas. Nessa pandemia tem um período aí que nós, principalmente da nossa família, passou por grande dificuldade. Perdemos entes queridos, perdemos o meu cunhado Aguinaldo, perdi o meu cunhado Valdir, perdi o meu sobrinho Edvaldo, e todas essas pessoas eram do nosso coração. Clamamos a Deus, pedimos a Deus quando as pessoas estavam doentes, para que eles socorressem eles e salvassem a vida deles. Mas foi da vontade de Deus. E Deus está no controle de tudo. Só Ele sabe todas as coisas. E nesse momento de fechada de ano, nós estejamos na presença de Deus. Eu peço a Cristiane que, se possível, louvar o Senhor novamente, na presença de vocês como está aí. Para a gente fazer uma oração e agradecer a Deus e manter a sua presença juntamente com todos nós. Glória a Deus. A presença de Deus